No mês de junho, nós queremos abençoar a igreja falando um pouquinho sobre algumas coisas que entendemos que são muito importantes. Nós vivemos um tempo de grande confusão religiosa, onde a verdade adquiriu várias faces. E aí uma pessoa perguntou para mim: pastor, todas as igrejas são iguais? Nós gostaríamos que assim fosse. Não são. E a nossa igreja, se todas as igrejas não são iguais, a nossa igreja é diferente no quê? Eu creio que a nossa diferença não é só o fato de estarmos geograficamente no bairro de Indianópolis e outras estarem em outros bairros. Nós temos algumas características que nos identificam e nos identificam historicamente. Eu conheci essa igreja em 1984, quando eu conheci a Dona Elíria e me enamorei por ela e decidi casar com ela. No começo ela não entendia dessa forma, mas depois ela se rendeu ao meu charme, né? Mas eu lembro que quando eu cheguei aqui, a minha origem era de uma outra igreja, não batista, não tradicional. E o pastor Thomas, quando eu vi aqui, se ele soubesse qual igreja que eu pertencia, ele nem aceitaria eu casar com Elíria. Mas graças a Deus, Deus ocultou essa parte. Mas ele disse bem assim: olha, eu aceito fazer o seu casamento com uma condição, ou ela vai para a sua igreja ou você vem para essa igreja. Eu falei: está decidido, ela vai para a minha igreja. E ela foi em alguns cultos lá, ela falou assim: aqui nem pensar. E o pastor Thomas, então, um dia, e você conhece o pastor Thomas, né? Ele é estratégico. Um dia ele chegou: e aí, como é que está aquela questão? Ele falou assim: ela não quer ir para a minha igreja. Você lembra do nosso trato? Eu falei: lembro. Então você tem que vir para cá. Eu falei: não é assim, pastor, nós somos muito diferentes. Ele falou: não, quase igual. Isso me ajudou, né? Quando ele falou quase igual, eu falei: talvez eu não estou entendendo algumas coisas que ele vai me explicar, né? E ele falou: vamos estudar a Bíblia. E o que me fez estar aqui a partir de 1987 foi que eu entendi que essa igreja tinha um compromisso com a palavra. Coisa que eu também tinha. Mas, apesar de ter um compromisso com a palavra, eu não entendia a palavra. Então, a partir daquele tempo, o pastor Thomas começou a me discipular e disse: vamos estudar a palavra. E ele nunca falou contra a minha fé, ele nunca falou contra a minha igreja, ele simplesmente disse: vamos estudar a palavra. E depois de um tempo estudando a palavra, eu disse: agora eu sou batista. E ali eu tive um encontro com a verdade, não um encontro com Cristo. Eu já havia tido um encontro com Cristo, mas eu tive um encontro com a verdade. E passei a cultuar mais a verdade do que antes eu já cultuava. E Deus me levou para... Eu saí do TBI e comecei o ministério pastoral em Cajuru, depois vim para o Templo Batista de Indianópolis. E em 2011, de uma forma que só Deus sabe como isso aconteceu, a gente voltou para o TBI. E em 2013 nos tornamos pastor. Eu me tornei pastor aqui no TBI. E louvado seja Deus. Eu louvo a Deus por estar aqui e poder ser pastor nessa igreja. É uma honra para mim. E sobretudo, é uma honra para mim estar identificado como uma igreja que, desde a sua fundação, assumiu um compromisso de ser governada pela Bíblia, pela palavra de Deus. E
eu louvo a Deus por isso. E eu falo, mas talvez você diga assim, mas todas as igrejas são governadas pela Bíblia. Não, nós não só somos governados pela Bíblia, mas nós somos governados pela interpretação literal da palavra de Deus. Nós cremos na interpretação literal da palavra de Deus. E, voltando àquilo que eu dizia, a pessoa diz, o que nós somos diferentes. Então, eu sei que de tempo em tempo é bom a gente renovar na nossa mente a nossa identidade, quem nós somos. Porque às vezes com o tempo a gente perde um pouquinho da visão de quem a gente é. A gente se acostuma muito com a rotina da liturgia, da religiosidade. Vamos à igreja, voltamos da igreja, vamos à igreja, voltamos da igreja, e oramos e lemos a Bíblia. Mas é muito importante a gente fazer tudo isso entendendo aquilo, a nossa identidade, quem nós somos. Porque todas essas coisas devem reforçar essa identidade e deve nos fortalecer a cada dia para testemunharmos a identidade. Eu sei que o mundo, como o pastor Alexandre falou na escola dominical, o pastor Thomas ressaltou na oração, nós estamos precisando de deputados, senadores, governantes, prefeitos, vereadores cristãos, mas nós gostaríamos de ter os cristãos, os seguidores de Cristo, não simplesmente os seguidores de uma religião, cristãos. Porque só crente não está fazendo muita diferença. Né? Mas nós temos um compromisso, e eu não quero aqui dizer que nossa igreja é melhor que qualquer outra igreja, simplesmente nós queremos só buscarmos sempre renovar em nossa mente um compromisso com a palavra de Deus e com a interpretação literal da palavra de Deus. E quando eu voltava aqui para 2011, eu estava conversando aqui com a igreja, eu disse, eu não quero aqui mudar e implantar o ministério do pastor Marcos no TBI, eu quero continuar com o ministério de Jesus Cristo no TBI. E é ele, e tem que ser dele, porque a igreja é dele, não é minha. Nós temos a honra, eu, pastor Alexandre, pastor Thomas, de sermos pastores aqui, isso é uma honra para nós, mas nunca queremos ousar dizer a igreja é nossa, não, a igreja é dele, e sempre será dele. Nós somos só instrumentos na sua mão. Mas, irmãos, pensando sobre essas características que nos identificam, e hoje, infelizmente, nos diferenciam, eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia em Levíticos capítulo 19, e versículo de número 2, e Levíticos capítulo de número 19 e versículo de número 2. E se você encontrou, vamos nos colocar de pé para acompanhar essa leitura. Levíticos capítulo de número 19 e versículo de número 2. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Vamos orar. Senhor, um dia tu nos convencestes que Adão fez a escolha errada em se afastar do Senhor. Teu Espírito nos convenceu de que a vida abundante ela só existiria quando estivéssemos em comunhão com o Senhor. E fomos convencidos pelo mesmo Espírito que Jesus Cristo, o seu Filho, veio à Terra
para realizar esta obra de trazer-nos novamente a esta comunhão. E nós abraçamos essa verdade. E desde aquele dia temos entendido que não existe vida melhor do que vida na sua presença. Mas quando lemos a tua palavra, tu vai nos ensinar de que essa comunhão não é simplesmente resultado de uma decisão, mas ela é consequência de uma escolha numa forma de viver, numa forma de falar, numa forma de andar. Então essa comunhão é mais do que um desejo, é um estilo de vida, é uma conduta. Porque um dia entendemos que o termo cristão significa sermos seguidores de Cristo. Então queremos nessa manhã que o Senhor nos faça mais seguidores de Cristo. Que o Senhor nos identifique mais com o Senhor através da sua palavra. É a nossa oração e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu creio que uma das coisas que me faz ser tomado de grande temor é quando eu quero falar um pouquinho sobre quem é Deus. É um grande desafio para nós mortais e imperfeitos que somos explicar um pouco sobre quem é Deus. E eu tenho certeza que por mais que eu possa descrever a partir das minhas impressões, das minhas experiências, dos meus estudos sobre quem é Deus, eu nunca vou ousar-me e me apresentar como a pessoa que detém a ciência do conhecimento total e pleno de Deus. Deus é muito mais do que aquilo que eu conseguir chegar a entender sobre Ele. Minha mente é finita para entender o Deus infinito. Mas eu tenho certeza que Deus cuidou de deixar na sua palavra registros precisos e completos e perfeitos para que eu pudesse entender o que eu preciso entender acerca dele, a fim de que eu pudesse ter restaurado a minha comunhão com ele. Então eu creio que Deus, de uma forma muito simples, deixou registrado na sua palavra verdades sobre ele, verdades que eu preciso saber para me relacionar sobre ele. Então, eu creio que essa verdade está ao alcance do meu coração e também está ao alcance do seu coração. Eu creio que muitas vezes nós nos perdemos na nossa religiosidade, porque nos afastamos daquilo que eu chamo de objetivo da nossa religiosidade. Eu creio que nós não podemos entender, seguir Cristo, pertencer a uma igreja como uma simples rotina semanal. Não podemos entender dessa forma. Eu creio que estamos aqui baseado em uma razão, um entendimento. Há uma razão para eu estar aqui. Eu creio que na nossa vida diária precisa existir uma razão. Há uma razão porque eu devo orar todo dia. Há uma razão porque eu devo ler a Bíblia todo dia. Há uma razão porque eu devo testemunhar desse Cristo todo dia. Porque quando nós tiramos esse sentido do cristianismo, nós podemos enveredar por uma religião que vai ter o nome de Deus, mas não vai estar nos levando a Deus. E aí nós vamos descobrir, e talvez tristemente em um dia, aquela verdade que Cristo diz na sua palavra: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai.
Uma das coisas muito importantes que para mim como cristão e primária é eu entender o propósito da palavra de Deus. Porque Deus, através dos anos, preservou esta palavra para que eu hoje, no ano de 2019, pudesse conhecê-la. Um dia Adão e Eva escolheram se afastar de Deus. E o que significa escolheram se afastar de Deus? Eles estabeleceram para si mesmos princípios e regras que eram divergentes daqueles princípios e regras que Deus havia estabelecido e proposto a eles. Então, Adão e Eva escolheram um caminho diferente e divergente daquele caminho que Deus caminhava, que Deus andava, que se identificava com Deus. E dessa forma a Bíblia diz que eles foram expulsos do paraíso. E por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Porque nós vamos estudar sobre Deus e vamos entender claramente isso, que a comunhão com Deus, essa unidade que nós devemos ter e queremos ter e que Adão tinha, ela depende de uma identificação de valores. Ou seja, a Bíblia vai dizer que comunhão não é estar no mesmo lugar. Adão e Eva, eles estavam no mesmo paraíso que Deus visitava todos os dias. Mas chegou um momento que, apesar deles estarem no mesmo jardim, Deus disse que eles não estavam mais em comunhão com Ele. E a Bíblia diz que eles foram expulsos desse jardim. E por que aquela comunhão foi quebrada? E simplesmente por isso. Porque Deus havia mostrado e determinado valores e princípios e Adão e Eva escolheram viver de forma contrária a esses valores e princípios. Deus disse a eles: você pode comer de toda a árvore que está no jardim, mas esta árvore, e foi denominada do conhecimento do bem e do mal, esta árvore não é para comer. Porque no dia que você comer dela, certamente você vai morrer. E nós vamos entender e estudar sobre esse Deus e vamos entender o que significa quando Deus diz morrerá. E certamente aquela palavra morrer não estava dizendo vai desaparecer, vai deixar de existir. Ele estava dizendo morrer significa nossa comunhão será quebrada. Não vamos ter mais relacionamento, você não poderá estar mais na minha presença. Você vai entender muito bem esse termo morrer, eu dizendo assim para você. Existem algumas pessoas que escolheram viver de uma forma muito agressiva em relação a nós. E não dá mais para conviver com essas pessoas, porque elas escolheram caminhos que nós não concordamos. Então você chega para essa pessoa que escolheu isso e diz: Sivaldo, você escolheu um estilo de vida que nós não podemos ter comunhão mais. Eu não concordo com isso. Você, para mim, morreu. Ele está vivo. Mas não há mais comunhão. Porque não nos identificamos mais nos mesmos valores, nos mesmos princípios. Ele escolheu viver de uma forma errada. E eu, por não concordar com a forma errada que ele escolheu viver, eu agora não quero mais ter comunhão com ele. Porque a minha comunhão, eu entendo que será uma comunhão de cumplicidade. Porque é isso também que diz a nossa lei civil. Que quando estamos ao lado de uma pessoa que escolheu cometer um delito, e nós de alguma forma não reagimos para impedir que essa pessoa cometesse aquele delito, a lei diz que seremos cúmplices naquele delito. Então Deus não será e não é cúmplice no delito do homem. O homem escolheu se rebelar contra Deus, então Deus disse: não podemos ter mais comunhão. E eles foram expulsos da presença de Deus. E eu estou tudo isso falando porque Deus deixou a sua palavra
para nós. E quando nós lemos lá em Levíticos capítulo de número 19 e versículo de número 2, nós vamos entender porque todos esses livros, porque todas essas palavras. E que bom que naquele dia Deus disse a Adão e aos ouvidos de Adão e Eva, e também chegou até aos nossos ouvidos, que Deus ofereceria uma oportunidade para aqueles que escolheram o caminho errado de se arrependerem desse caminho e voltarem a ter aquela comunhão perdida. Ele havia providenciado ele haveria de providenciar o seu Filho Jesus Cristo para que abrisse esta porta de reconciliação. Mas a palavra de Deus não se limitou a dizer que existe um Salvador, mas ela também complementa que existe um Salvador, que através dele nós temos a oportunidade de nos reconciliarmos com esse Deus. Mas essa palavra também vai dizer que essa reconciliação, ela vai exigir que nós reconheçamos o caminho de Deus como verdadeiro. E que nós venhamos abandonar os caminhos errados e nos voltarmos novamente para Deus e aceitarmos os princípios que Ele estabeleceu para nós, a fim de que essa comunhão pudesse ser restabelecida. O problema é que quando Adão saiu do paraíso, muitas dessas verdades foram esquecidas. Muitas dessas verdades foram descaracterizadas de suas vidas. E nós herdamos essa natureza descaracterizada. Nós herdamos essa forma de viver descaracterizada. Então, se eu dissesse hoje para você, olha, você deve ter comunhão com Deus, e você deve procurar restaurar essa comunhão com Deus, e essa comunhão ela só existe no ambiente de valores, ou seja, você só pode estar em comunhão com Deus se aquilo que você entende como verdade, se aquilo que você procura viver como verdade, é aquilo que também Deus entende como verdade, e é também aquilo que Deus vive como verdade. Você iria perguntar para mim, mas o que é verdade para Deus? Qual é a resposta? Não sei. Deus quer restaurar essa comunhão comigo e com você, num ambiente de verdades, porque este é a forma de termos comunhão com Ele, e essa é a forma que Deus estabeleceu, e por isso Adão e Eva foram expulsos. Então o que Deus fez? Ele deixou a sua palavra para nos mostrar como nós podemos ter comunhão com Ele. Então, quando nós lemos aqui em Levíticos capítulo 19, versículo 2, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhe, santos sereis, porque o Senhor vosso Deus, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Ele está dizendo, eu sou santo, meu caráter é santo, minha forma de viver, de existir é santa. Você quer ter comunhão comigo? Então a única forma de você ter comunhão comigo é se você for santo. E lá na frente a Bíblia vai dizer, sem santificação ninguém verá a Deus. Ou seja, não existe uma religião do meu jeito, tampouco existe uma religião do seu jeito, porque a palavra religião é religar, ou seja, não existe uma forma de nos religarmos ou religarmos com Deus do jeito de cada pessoa, só existe uma forma e Deus determinou esta forma de reatarmos nossa comunhão com Ele, e Ele deixou na sua palavra registrado a forma que isso é possível. Então, por isso, quando eu digo, graças a Deus por essa igreja da Bíblia aberta, porque essa igreja tem na filosofia do seu ministério esse propósito, restaurar a comunhão do homem com Deus. Então, nós não escolhemos as doutrinas, ou os princípios, ou os pensamentos que mais nos agradam. Então, isso aqui nós vamos deixar aqui na igreja, isso pode. Nós pastores, eu, pastor Alexandre, achamos que não vamos exigir isso de vocês, porque é muito pesado, nós vamos tentar aliviar o fardo. Não podemos. Porque nós não estamos aqui querendo agregar pessoas ao TBI, não. Nós queremos agregar pessoas ao reino de Deus,
ao Senhor. Então, os princípios para essa restauração não foram estabelecidos por mim ou por essa igreja. Os princípios foram estabelecidos por Deus. Ele que estabeleceu a regra. Então eu não posso criar a minha religião, não posso criar a minha igreja, porque só existe uma, e é a igreja de Deus. E Deus disse como fazer parte dela. Então Deus vai escrever todas essas páginas, todas essas letras. Sabe qual é o propósito da palavra de Deus? Mostrar o caminho da reconciliação. Ele está dizendo, isso te afasta você de mim. Você quer se aproximar de mim? Se afasta disso. Aí ele vai dizer, por isso ele vai dizer, não matar, não roubar, não criar ídolos, não mentir. Por que ele está dizendo todas essas coisas? Olha como Deus é duro. Ele diz que eu não posso mentir. Sabe por que ele diz que você não pode mentir? Porque ele é santo. E porque ele é santo, ele não suporta mentira. Sabe por que ele diz, não minta? Ele está dizendo, se você escolher mentir, você está escolhendo não ter comunhão comigo. Mas se você escolhe ter comunhão comigo, você tem que falar a verdade. A Bíblia vai dizer, não seja imoral. Não é porque Deus é duro demais. Não é porque Deus quer nos privar de prazeres. Não, Deus é santo. E ele disse, se nós escolhemos o caminho da imoralidade, nós estamos escolhendo um caminho que nos distancia de Deus. E se você quer o caminho que te aproxima de Deus, você tem que fugir da imoralidade. Então nós vamos ler em cada lei, em cada princípio, em cada mandamento, a manifestação do amor maior de Deus para conosco. Ele está dizendo, eu quero viver com você, e eu quero dizer para você como você pode viver comigo. E eu quero dizer para você que eu estou disposto a ajudar você a viver desta forma, para que você possa ter comunhão comigo. E eu quero dizer para você que a comunhão sua comigo será maravilhosa. Mas se você não quiser aceitar a comunhão maravilhosa, à luz do que eu digo que é maravilhoso, então nós não podemos ter comunhão. Então a Bíblia foi escrita para quem quer ter comunhão com Deus. Então, se você não quer ter comunhão com Deus, feche a sua Bíblia, não abra a sua Bíblia, não leia a sua Bíblia e frequente uma igreja. E você será um membro de uma igreja, talvez você seja um dizimista numa igreja, mas você não vai ter comunhão com Deus. Porque a única forma de você ter comunhão com Deus é se você ler esse livro e entender Deus naquilo que Ele é no seu caráter, naquilo que Ele é como princípio, como verdade, e se identificar com estas coisas. Então, se você não lê a Bíblia, você não vai saber. E se você não souber, você não vai ter comunhão com Deus. Então a Bíblia é para quem quer ter comunhão. Se você não quer ter comunhão, esquece a Bíblia. Ela não tem sentido nenhum. Ela não foi escrita, apesar dela ter história, apesar dela ter biografia, apesar dela ter relatos arqueológicos, ela não foi escrita para isso. Ela foi escrita para dizer, eu penso assim. E se você quer ter comunhão comigo, você deve pensar assim. Mas se você não quer pensar assim, então continue o seu caminho. Você já está distante de mim, não vai estar mais distante. Mas se você entende que não é assim, e que Adão fez a escolha errada, então volta para cá. Foi Deus que estabeleceu isso, meu irmão, não fui eu. Sua vida se identifica com o caráter de Deus? Seus valores se identificam com os valores de Deus? Seu andar se identifica com o andar de Deus? Então você tem comunhão com Ele. E não estou entrando aqui no mérito da salvação, ok? Nós estamos falando só na comunhão.
Só existe uma forma de dizer que eu tenho comunhão com Deus. É se eu estou no mesmo caminho de Deus, vivendo os meus mesmos valores de Deus. Isso é sério. É muito sério. Porque as nossas atitudes dizem o que nós pensamos sobre Deus. Nossas palavras dizem sobre o que nós pensamos sobre comunhão com Deus. Os valores que nós empregamos nas nossas vidas diz o que pensamos sobre Deus. Entre aspas, cristãos, no baile funk, dançando funk, ele está dizendo com isso o que ele pensa sobre Deus. Agora eu pergunto, um cristão dançando funk, o que ele pensa sobre Deus? Está totalmente errado. Porque aquilo para Deus é abominação. Um cristão vivendo uma vida de imoralidade, ele está dizendo o que ele pensa sobre Deus. Mas eu posso afirmar à luz da palavra de Deus que ficarão fora os adúlteros, os fornicários e todos aqueles que praticam toda sorte de imoralidade ficarão fora. A Bíblia diz que o céu não será habitado por essas pessoas. Sabe por quê? Diga ao povo de Israel, eu sou santo. E se você quer ter comunhão comigo, você precisa ser santo. Porque se você não quiser ser santo, ficará de fora. Mas, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome fizemos maravilhas. Apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Essas são as palavras do nosso Deus. Porque Ele é santo. Talvez você diga, mas pastor, eu ser santo? Impossível. Irmãos, cá entre nós, é impossível mesmo, não é verdade? Por isso, santidade é um milagre. É um milagre da transformação. É um milagre da libertação. É um milagre da justificação. É um milagre. Porque sermos parecidos com Cristo é impossível alcançar de uma forma humana. É só Deus, através do seu poder, que pode nos fazer assim. Romanos capítulo 5. Paulo começa a dizer à igreja de Roma sobre os benefícios da graça. Versículo 1, paz com Deus. Versículo 2, acesso a Deus. Versículo 2, ainda esperança da glória de Deus. Versículo 10, reconciliação com Deus. E Paulo estava falando da bênção da salvação, da bênção do nosso Cristo que subiu na cruz e derramou o seu sangue por nós. Ele escancarou a porta do céu. Nós agora podemos estar na sua presença. Ah, meus irmãos, quando Paulo fala sobre a reconciliação, ele diz que nós deixamos de ser inimigos de Deus, passando a ser seus amigos. E essa inimizade se devia ao que Adão fez e aos pecados que nós fizemos, mas Cristo morreu por nós. E Paulo diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo estava dizendo aos ouvintes, não importa o que você fez, se você matou, se você roubou, se você mentiu, se você prostituiu, não importa quem você foi, agora o sangue de Cristo pode te purificar. E hoje você pode ser tão branco, tão alvo, que todo o seu passado pode ser esquecido e uma nova vida você pode ter agora. Eu creio que essa mensagem foi tão animadora que os crentes de Roma ficaram eufóricos. Como você fica, né? Que bênção, nossos pecados são lançados nas profundezas do mar, e se a gente fosse um cristão mais espiritual, a gente iria dizer assim, glória a Deus. Isso não é pentecostal, não, sabe? É, glória a Deus.
Glorificado seja o nome de Deus por tamanha graça, por tamanha misericórdia, por tamanho poder. Se onde abundou o pecado, superabundou a graça, vamos pecar, pois assim cada vez maior será a graça do nosso bom e misericordioso Deus. Quando os romanos souberam disso, eles falaram, que bom, é a graça de Deus, Ele não nos trata segundo os nossos pecados. E sabe o que muitos pensavam? Oba, podemos pecar à vontade agora, porque nós estamos debaixo da graça de Deus. É o que muitas pessoas pensam, pastor, nós não estamos mais no tempo da lei. Pergunta a Ananias e Safira o que eles pensam sobre a graça. Uma das primeiras reuniões em Jerusalém, chega lá Ananias e Safira. E sabe qual é o pecado que eles pecaram? Uma mentirinha. Eles venderam o terreno por 1 milhão e chegaram lá, trouxemos 900 mil reais do terreno que nós vendemos e queremos dar para Deus. E isso é tudo que nós conseguimos pelo terreno. Pedro olhou para eles e disse, que pena, vocês não precisavam disso. Deus não estava pedindo 1 milhão para vocês, nem que vocês vendessem o terreno e dessem tudo para Ele. Mas que pena, apesar de Deus não pedir o terreno, vocês decidiram dar, amém, obrigado. Mas deram o terreno e mentiram, vocês venderam por 1 milhão. Estão trazendo 900 mil. Sabe o que vai acontecer com vocês agora? A Bíblia diz, eles morreram na hora. Deus é santo. E continua sendo santo, mesmo no tempo onde nós conhecemos a graça, quando nunca foi possível entendê-la dessa forma tão plena. Porque o Deus que era santo no Velho Testamento, continua sendo Deus santo no Novo Testamento. Então aquela palavra que foi escrita para os israelitas em Levíticos 19:2, é a mesma palavra que nos cabe ser de santo, porque o Deus, o vosso Deus, é santo. Deus continua sendo santo e não suportando o pecado. Quantas vezes nós não nos pegamos com aqueles pecados de estimação, quando estamos para cometê-lo no ímpeto de autojustificativa, dizemos para nós mesmos, depois é só pedir perdão que Deus perdoa. Já viu esse comportamento insano? Eu vou pecar agora, mas daqui a pouco, depois que eu pecar, oh Deus, me perdoa, eu só... E Deus fala que se a gente confessa, fica limpo. Eu estava falando esses dias, a pessoa diz, olha, a Bíblia diz que a gente pode separar da mulher por fornicação. Aí fala, mas então, fornicação é adultério. Então, se ela adultera, a gente pode separar e romper os laços do casamento. Eu falei, que bom. A fornicação agora resolve um problema. Se a gente não quer a mulher, a gente trai ela e rompe o contrato de casamento. Então muitas pessoas que veem o pecado como solução do problema. Não, o pecado não é solução do problema. O pecado nos afasta de Deus, é desgraça na nossa vida. E quando Deus se afasta de nós, irmãos, é desgraça. Não é bênção, não. Você acha que Adão e Eva viveram vidas abundantes depois que saíram do paraíso? Paulo vai dizer no capítulo 5, e nós vamos continuar esse estudo, e não vamos terminar hoje, é lógico. O verdadeiro cristão não deve pecar. Nós estamos sujeitos ao pecado, mas Paulo vai dizer, o verdadeiro cristão não deve pecar. E sabe por que o verdadeiro cristão não deve pecar? Porque ele quer ter comunhão com Deus. E sabe por que ele não deve pecar? Porque ele sabe que pecar
impede a comunhão com Deus. E ele entende que comunhão com Deus é mais importante do que 5 minutos de prazer pecaminoso. Então ele vai abrir mão dos 5 minutos de prazer pecaminoso para não abrir mão de uma vida desprovida de comunhão com o Criador. O pecado te afasta de Deus. E se você quer ter comunhão com Deus, você tem que se afastar do pecado. E eu espero que durante algumas mensagens nós venhamos a entender sobre a santidade de Deus. E como sermos santos como Ele é. Como tomarmos decisões nas nossas vidas em direção a esta comunhão, em direção a esta santidade. Mas eu gostaria que você saísse daqui nesta manhã entendendo que Levíticos capítulo 19, versículo 2, é um texto do Velho Testamento que Deus disse ao povo de Israel. Mas eu gostaria que você o lesse entendendo que é a mesma verdade que Deus diz para nós nesta manhã. E qual é a verdade? Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Você não quer ser santo? Não quer abandonar o pecado? Quer viver da forma que você acha que você entende vida? Ok, você pode? Pode. Você pode fazer o que você quiser. Você pode sair daqui e fazer coisas que aborrecem o Senhor. Pode, você é livre. Mas não diga que fazendo essas coisas você está em comunhão com Deus. Porque a Bíblia diz para você, isso não é verdade. Isso é mentira. Por isso, aonde existe a verdadeira religião e aonde existe a falsa religião, a verdadeira religião conduz o homem à santidade. E a falsa religião aceita o homem com os seus pecados. Que Deus possa nos conduzir para a verdadeira religião. E que você possa olhar a partir de agora a Bíblia, dizendo, eu quero ter comunhão com Deus, então eu quero ver o que Deus disse, que eu preciso ser e ter, e viver e falar, para que essa comunhão seja verdadeira. Josué chegou diante do povo e diz, e sempre Deus está diante de nós, e Ele vai dizer, não dá para acender uma vela para o diabo e outra para Deus. Ou você vai adorar a Deus e afastar-se do mundo e do diabo, ou você vai abraçar o mundo e o diabo e se afastar de Deus. Escolhamos, pois, nos aproximar de Deus. Sua vida, suas escolhas, refletem o caráter de Deus? Por onde você tem andado? Por onde você tem vivido? O que você tem falado? A forma como você tem se vestido? Refletem o caráter de Deus? Uma pergunta. Você quer saber se isso está de acordo com Deus? Leia a palavra de Deus. Ela diz. Ela mostra quem é Deus. De uma forma clara, simples, para quem é de Deus. E ela pode falar ao seu coração também. Em nome de Jesus. Amém.